Sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático? Qual é o seu temperamento? Não sabe do que eu estou falando? Então vem comigo. Eu sou o Ronaldo e esse é o canal Desenvolve Mente. Muito bem, estamos aqui mais uma vez, uma alegria sempre estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e hoje vamos falar dos 4 temperamentos conforme prometi no último vídeo. Então, para começar a contextualizar de onde veio toda essa história de temperamentos, vamos falar aqui de como isso tudo começou. Toda essa história começou com um estudo de um cara chamado Hipócrates. Era um filósofo grego, estamos falando aqui de 400 anos antes de Cristo. O Hipócrates, a partir dos estudos que ele fez, das observações e tudo mais, ele chegou a 4 humores, que ele chamou de humores. Humores que vêm de humus, que tem a ver com umidade, líquido. Porque ele relacionou isso com os fluidos corporais, que ele chamou de sangue, ele chamou de bilis amarela, bilis negra e fleuma. Então foi a partir daí que veio toda essa história dos temperamentos, né? Então, depois do estudo de Hipócrates, surgiu um outro filósofo e também médico chamado Galeno. Aí nós já estamos falando de 129 depois de Cristo. E foi Galeno que deu a nomenclatura e a estrutura dos temperamentos como nós temos hoje. Então, aí entraram os novos nomes, né, por assim dizer, o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E também essa relação com os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Então a gente vai trabalhar cada um desses temperamentos aqui de forma a trazer para você algumas informações sobre pontos positivos, pontos negativos e um contexto geral para que você consiga se identificar e, claro, melhorar aquilo que precisar ser melhorado, aquilo que você perceber que precisa ser melhorado. Bom, antes de mais nada, eu preciso te pedir o seguinte. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Vamos ajudar esse canal a crescer e a chegar a mais gente. Bom, eu quero que você entenda o seguinte: não existe temperamento bom ou ruim, ok? E não há como você mudar o temperamento, ok? Temperamento é como se fosse um alicerce sobre o qual você constrói uma casa. O que dá é para você melhorar o seu temperamento. Não tem como um melancólico deixar de ser melancólico e passar a ser sanguíneo. Isso é impossível, ok? Temperamento não se muda. E também não existe temperamento bom e nem ruim. Todos os temperamentos são tão bons e tão ruins um contra o outro. O que conta é exatamente você se conhecendo, sabendo qual é o seu temperamento. Você vai conhecer quais os seus pontos fortes e quais os seus pontos fracos. Porque de repente, por não conhecer o seu temperamento, isso dificulta a sua relação consigo mesmo, inclusive, porque pode ser que uma fraqueza do seu temperamento esteja dirigindo a sua vida e você não sabe, porque estamos falando de processos inconscientes. E também te ajuda no seu relacionamento com as outras pessoas. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher melancólica que seja casada com um cara sanguíneo. Ora, as características dos temperamentos são completamente opostas. Então aquilo que um sanguíneo faz naturalmente, para um melancólico, vai soar como ofensa. Vai soar como maldade, ou coisa desse tipo. E não, é simplesmente característica do temperamento da pessoa. Então, por isso é tão importante saber esse assunto, e por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui nessa maratona do autoconhecimento. Então vamos lá. Então vamos começar falando do sanguíneo. Ou melhor, antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, para que você já vá se identificando e sabendo qual é o seu temperamento, ok? Então, quero que você imagine o seguinte: imagine um diagrama, tá? Quero que você imagine agora um diagrama, onde a parte de cima desse diagrama estão os temperamentos expansivos, ou se nós utilizarmos aí
os tipos do Jung, os extrovertidos, ok? E na parte de baixo, os introvertidos, né? Os contraídos, tá certo? Então, parte de cima, expansivos, parte de baixo, contraídos. Parte de cima, extrovertido, parte de baixo, introvertido. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Os temperamentos que são expansivos, que são extrovertidos, que estão na parte de cima do diagrama, são temperamentos que têm uma resposta muito rápida ao mundo à sua volta. Respondem rápido, agem rápido, se relacionam rápido. São pessoas que têm ações rápidas, atitudes rápidas, respostas rápidas ao mundo, às situações à sua volta, às pessoas à sua volta. Então, são pessoas que reagem rápido, ok? Esses são os temperamentos expansivos e extrovertidos. Na parte de baixo temos os temperamentos introvertidos ou contraídos, que são os temperamentos que são lentos para responder, eles são lentos para reagir. Então, já vá se identificando. Como é o seu comportamento diante do mundo, diante das situações? Você reage rápido, você dá uma resposta rápida, você interage rápido, ou você é mais lento? Você é lento para dar resposta, você medita, você trabalha aquilo dentro de você, como é que é? Ok? Então já vá se identificando aí. Muito bem. Nós temos dois temperamentos expansivos, né, ou chamados extrovertidos, que é o sanguíneo e o colérico. Então vamos falar desses dois aqui primeiro, certo? Sanguíneo. Sanguíneo é aquela pessoa que é extremamente comunicativa. Ela é do mundo. Ela se relaciona com todo mundo, ela é o típico relações públicas, ela conversa com todo mundo, ela se encaixa em qualquer ambiente, ela precisa de ser notada, ela precisa ser o centro das atenções, tá? Uma coisa terrível para um sanguíneo é ficar sozinho. A solidão para o sanguíneo é uma tortura. Ele precisa falar muito, ele é muito falante, tá? Então, essa é uma característica do sanguíneo. O sanguíneo é aquele tipo de pessoa que, às vistas, aos olhos de um melancólico, por exemplo, ele vai chamar, nossa, mas que pessoa parecida. Nossa, quer ser o centro das atenções, mas ele é assim, o sanguíneo é assim. Ele não faz isso por maldade, ele é assim, entende? Ele precisa de conversar, ele precisa de contato. Então, é um temperamento que ele é ao mesmo tempo expansivo, ele é para fora, ele é muito expansivo, e o mundo não marca muito ele, ou não marca nada ele. Ele é tipo aquele tipo de pessoa que teve uma discussão aqui agora com alguém, daqui 10 minutos ele está conversando tudo normal, como se tivesse acontecido nada. Não marca ele não interioriza nada, ele é muito superficial. Esse é o sanguíneo. Então, o sanguíneo, se ele não se cuidar, se ele não for equilibrado, ele se torna, por exemplo, uma pessoa sem noção, que fala quando não devia, fala o que não devia, faz o que não devia, na hora que não devia. Ele se torna completamente sem noção. O sanguíneo descontrolado, ele é terrível. Ele incomoda, entende? Ao passo que o sanguíneo controlado, se ele se conhece, se ele conhece seus pontos fortes e pontos fracos, ele se torna uma pessoa extremamente agradável. Ele é aquela pessoa que eleva o ambiente, ele torna o ambiente mais feliz, mais alegre. Ele se torna aquela pessoa agradável que todo mundo quer estar perto, entende? Então, o sanguíneo equilibrado, ele se torna uma pessoa, ele pode se tornar um artista, por exemplo, muito bem reconhecido, né? Porque no palco, o palco é o ambiente do sanguíneo. Então, conhecendo essa característica, esse temperamento, ele pode usar as forças que ele tem a seu favor e evitar as fraquezas,
para que o seu temperamento não se torne desequilibrado, ok? Então, o próximo temperamento é o colérico. O colérico, apesar desse nome, né, que lembra cólera, ira e tal, e ele às vezes é irado, e esse é um dos pontos fracos do colérico. O colérico ele também é expansivo, ele também é para fora. Então são pessoas que podem se tornar excelentes líderes, né? Tem uma capacidade de liderar incrível, né? Tem uma capacidade de argumentação muito boa. Só que o colérico ele interioriza mais, ele não é tão superficial quanto o sanguíneo, né? O sanguíneo não se apega a nada, nada marca o sanguíneo. O colérico não, ele já marca. As pessoas, o mundo já marca o colérico, né? Ele já interioriza mais. Mas é uma pessoa com a capacidade de gerenciamento, são pessoas normalmente muito inteligentes, determinadas. O colérico ele adora um desafio, ele adora ser desafiado. São pessoas muito boas para atingir metas, né? Então, quando se trata então de equipe, ele consegue motivar toda uma equipe em função de um objetivo, em função de uma meta. Então são pessoas extremamente determinadas, pulso forte, né? Aquelas pessoas assim, bem fortes na questão da liderança. O colérico ele tem que tomar cuidado, porque se ele se torna desequilibrado, ele pode se tornar arrogante, ele pode se tornar um tirano na condição de líder, prepotente, e ele se torna um verdadeiro trator. Ele passa por cima de qualquer pessoa para atingir a meta que ele quer. Então o colérico desequilibrado, e o símbolo do colérico é o fogo, né? Ele incendeia tudo à sua volta, ele destrói mesmo, né? Eu esqueci de falar que o símbolo do sanguíneo é o ar, né? O ar, ele é tão fugaz quanto o ar, né? Por isso que ele não se apega a nada e nada marca ele, enfim, e ele é do mundo. Mas o colérico é o fogo. E um dos pontos fracos, como eu falei, do colérico é a ira, né? Ele pode se tornar extremamente impetuoso, sabe aquela pessoa de estupim curto? Esse é o colérico. Ele não tem paciência, né? Se ele for desequilibrado, ele não consegue ter paciência com, por exemplo, as pessoas de temperamento introvertido, que são as pessoas mais lentas para responder, lentas para reagir, né? Então, quando ele precisa se relacionar com pessoas com esse tipo de temperamento, ele fica meio irado, ele fica meio impetuoso. Ou quando se sente contrariado, enfim, ameaçado. Então o colérico desequilibrado, ele tem essas fraquezas. Mas quando é equilibrado, é um excelente líder, como eu falei, um excelente gestor, uma pessoa que atinge metas, conquistas grandes, né? Vou dar um exemplo de colérico aqui, o Bernardinho do vôlei. É um grande exemplo aí de colérico. Você vê na atitude dele e veja as conquistas, né? Ele como líder daquele grupo, né, daqueles times que ele dirigiu, aonde ele levou esses times, as conquistas que eles conseguiram, né, sob o comando dele. Então é um bom exemplo aí de colérico. Voltando no sanguíneo, um exemplo de sanguíneo seria o Usain Bolt. O Usain Bolt é um exemplo de sanguíneo, né? O cara ele aparece, né? Ele faz aquele raizinho dele no final das corridas, ele é todo sorridente, é todo, né, boa praça, enfim, é a característica do sanguíneo, né? Bom, continuando, espero que você esteja acompanhando aqui tudo o que eu estou falando, né? Continuando, vamos para o temperamento melancólico. O melancólico é um temperamento introvertido, é um temperamento lento para responder, lento para reagir e extremamente profundo. O melancólico ele é muito marcado, né? É uma pessoa que é muito fácil de se magoar, por exemplo, né? Ele fica ali remoendo tudo que acontece com ele. O mundo marca muito o melancólico, as pessoas marcam muito o melancólico. Essa é uma das características desse temperamento. Então,
o melancólico ele é extremamente organizado. Dentro da cabeça de um melancólico é tudo muito organizadinho, sabe? Tudo tem o seu lugar certinho. E é esta a visão que ele tem do mundo, né? É a partir desta visão organizada que ele enxerga o mundo. Então ele não consegue entender a bagunça de um sanguíneo, por exemplo. O sanguíneo não está nem aí para nada, não se apega a nada, é um ar, é extremamente fugaz. O melancólico não. O melancólico ele processa, tudo é extremamente analítico, extremamente organizado. Então o melancólico ele tem como pontos positivos isso. Ele é extremamente confiável, leal. Se você tem um amigo melancólico, esse cara é leal, de confiança e organizado. O cara é extremamente organizado, só que ele é lento para processar. E um dos pontos negativos do melancólico, por exemplo, é na hora de tomar uma decisão. Às vezes ele tem dificuldade em tomar uma decisão porque ele é extremamente analítico, ele analisa tudo, ele pondera tudo e ele, fica remoendo aquilo ali dentro dele. E às vezes ele ou demora muito para tomar uma decisão ou simplesmente não consegue tomar uma decisão. Então esse é um dos pontos fracos do melancólico. O melancólico também, ele às vezes pode se tornar extremamente vitimista. Por quê? Como ele é muito fácil entre aspas, de ser magoado, que ele interioriza tudo, ele fica remoendo tudo, então ele pode se tornar vitimista, ele tem a chance de se tornar vitimista, extremamente vitimista, magoadinho com tudo, não gostei daquilo que me fizeram. O melancólico ele é meio assim, Então esse é um dos pontos fracos do melancólico. Ele também é um cara que consegue realizar grandes conquistas. Por ser tão analítico e organizado, isso ajuda quando ele quer construir algo, conquistar algo. Ele também é muito determinado, O melancólico é extremamente determinado. Então isso também ajuda a produzir resultados, Só que essa lentidão dele em processar e em responder, ele também tem um outro ponto negativo, que ele pode acabar cedendo para a preguiça. A preguiça é um dos pontos fracos do melancólico, Então é uma pessoa mais lenta inclusive no movimento, lenta no jeito de falar, enfim, lenta mesmo, Esse é o melancólico, tá? Albert Einstein era melancólico, mas veja, o resultado que esse cara produziu, Mas ele é um cara introvertido, um cara para dentro, não tem, um cara assim para fora. E depois nós temos o fleumático. O fleumático ele é uma pessoa que ele é aquele cara gente boa. Todo mundo gosta do fleumático. O fleumático ele se dá bem com todo mundo. O fleumático ele foge de atritos. Se tem um atrito, o fleumático está fora. Ele foge de atrito. Ele se relaciona bem com todo mundo. Ele se adapta com todo mundo, Até porque o símbolo do fleumático é a água. A água ela se adapta, E o fleumático também não é marcado, assim como a água. Imagina se você tem um copo d'água, um recipiente com água. Você insere ali um objeto dentro dessa água e quando você tira, você olha para a água, você não sabe se havia alguma coisa ali, porque não marca, Ao contrário do melancólico, eu até esqueci de falar, o melancólico, o símbolo dele é a terra. Então a terra, insere qualquer coisa na terra que vai ficar marcado, É o contrário. O fleumático não. Então o fleumático, ele é extremamente passivo e esse é um dos pontos fracos do fleumático. Porque ele pode se tornar passivo demais e ficar extremamente acomodado numa zoninha de conforto e ele não sai dali para nada, porque ele é extremamente passivo. Para ele tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo certo, não tem nada que o incomoda, ele é tranquilão. A cachoeira tá com a água para cima agora, tá beleza, não, agora tá para baixo, tranquilo. O fleumático é assim, não tem nada que incomoda o fleumático, entende?
Então ele cai na tentação, na armadilha, ele pode cair na armadilha de se tornar acomodado. Ele tem um potencial gigante de realizar, de construir, né? Também tem. Só que ele tem esse ponto fraco, então precisa tomar esse cuidado. O fleumático, ele é uma pessoa que também se encaixa em qualquer ambiente, muito parecido com o sanguíneo, só que ele não é tão aparecido assim. Ele não precisa de tanta atenção assim. O fleumático ele não requer atenção, ele se precisar ficar sozinho, ele fica numa boa. O sanguíneo tem essa dificuldade. Ele fala quando precisa falar, é uma pessoa realmente equilibrada, o fleumático, é gente boa. Então, essa coisa do temperamento é muito importante, inclusive na questão e na relação pais e filhos. Ora, se o pai conhece o temperamento do filho e conhece o seu temperamento, ele vai conseguir se relacionar melhor com esse filho. Ele vai entender melhor as necessidades desse filho, dessa criança, por exemplo, né? Então esse assunto temperamentos é realmente muito importante, né? Tem muito mais coisas para a gente falar, claro, aqui eu estou dando só uma geral, né? Até para esse vídeo não ficar muito longo, já está ficando, mas é só para que você tenha uma ideia, né? E consiga de repente já identificando aí qual é o seu temperamento. Lembrando que nós temos características dos 4 temperamentos em nós, mas existe um que é dominante, ok? A gente não tem um único temperamento, nós temos 4 temperamentos em nós. Por exemplo, eu sou melancólico, com pitadas de fleumático, mas também tenho alguma coisa de sanguíneo e alguma coisa de colérico, né? Mas o dominante, no meu caso, é o melancólico, ok? E como eu disse, não existe temperamento bom ou ruim. Existem pontos fracos e pontos fortes em todos os temperamentos. Daí a necessidade de nós conhecermos para trabalhar esses pontos fortes e eliminar ou reduzir, minimizar esses pontos fracos, ok? Bom, e você? Conseguiu identificar qual é o seu temperamento? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se ajudou, se você achou interessante, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!